Um grande abraço. Bom, eu quero saber de vocês, então, como que vocês avaliam esse relato que foi trazido, principalmente sobre a possibilidade mínima de conflito diante de outros países que já estão, inclusive, como mencionou o senador, fazendo uma observação direta daquela região, a exemplo dos Estados Unidos. Segré. É normal. Se alguém tem cidadãos ou patrimônio, tem que estar muito atento, porque eu imagino a possibilidade, muito remota e tomara que seja pura especulação. O Maduro invade, aí vai falar com os Estados Unidos, não, fiquem tranquilos, eu vou manter os seus investimentos, o seu patrimônio, não vou, mas eu vou cobrar uma taxinha aí, porque a esquerda gosta de taxar tudo, né? Então vamos cobrar uma taxa aí para que essa preservação do petróleo da Guiana, então, esteja mantido. É normal. Eu não vejo essa possibilidade de verdade. Para mim é uma questão estritamente eleitoral, não me parece que seja com um conflito em potencial e por isso diz, é possível, sim, à luz da racionalidade, mas é improvável que isso aconteça. Esse relato de normalidade te chama a atenção, Kawaguchi, de alguma forma ou já era esperado? Sim, chama a atenção e chamou principalmente a atenção que ele falou, por exemplo, das condições dos equipamentos militares da Venezuela. Ele falou dos aviões Sukhoi. Os aviões Sukhoi são aviões de caça que foram comprados da Rússia, são aviões muito avançados. Aí o que a gente, remetendo àquela crise que teve em 2008. Sim. A Venezuela ela tinha já esses Sukhois, ela poderia fazer o bombardeio, por exemplo, da capital colombiana, assim como ela pode fazer o bombardeio de Georgetown, lá na Guiana, mas ela não conseguiria sustentar uma campanha aérea durante muito tempo. Mesmo que, como o senador falou, está sucateado. Não dá para a gente... Eu acho que ele está certo, mas não dá para a gente ter certeza absoluta qual que é o estado desses aviões. Mesmo que tivessem todos eles novos, ele deve ter umas 200 aí de aviões. Por quanto tempo ele teria bombas desses aviões para bombardear o território da Guiana? Você, para fazer uma campanha de invasão, você tem que bombardear por muito tempo. A Venezuela não tem artilharia suficiente, tem muito mais do que a Colômbia, tem muito mais. Ele deve ter aí umas 300 peças de Howitzer, deve ter uns 50, posso estar errado aqui, desses lançadores de foguetes mais avançados. Mas você não... Difícil, isso é caro. A gente vê quanto que está custando trilhões, por exemplo, lá na Ucrânia. Como que a Venezuela, que não está conseguindo alimentar a sua população, vai conseguir pagar todo esse equipamento militar para fazer esse ataque? Mas aí a gente lembra, você tem uma presença muito grande da Rússia, você tem uma presença da China. Será que, se isso pode virar uma guerra proxy, ou seja, uma guerra por procuração, que nem a gente está vendo em outras partes do mundo, chama a atenção que nem o Urian falou, como que o Lula ele acaba se bandeando, às vezes, para os tiranos. A gente está vendo, eu acho que é uma guerra só, a gente não tem várias guerras acontecendo pelo mundo. A gente tem dois blocos evidentes. A gente tem China e Rússia e Irã de um lado e a gente tem Estados Unidos e os seus aliados europeus do outro. Isso a gente vê na Ucrânia, isso a gente pode ver lá também em Israel, e seria isso que se reproduziria aqui. Eu rogo a Deus que isso não aconteça, claro, que a gente não tenha uma guerra por procuração aqui, né? Urian. Acredito que não seja do interesse de ninguém uma guerra maior. Ali, quando a gente olha geograficamente para a região, eu acredito que, apesar do Brasil usar, né, da sua localização para se projetar como líder regional, é uma região que ela está dividida em duas partes e dividida pela selva, o que acaba jogando essa parte de cima da Guiana, do Suriname e da Venezuela para a esfera da zona de influência mais norte-americana do que do próprio Brasil, que está isolado por conta de toda essa floresta que a gente tem. Então, não acredito que seja do interesse tanto da Venezuela, que seria facilmente esmagada, principalmente com uma possível entrada dos Estados Unidos, que não precisariam sequer de um porta-aviões, mandando qualquer navio ali para perto da Guiana já intimidaria o regime venezuelano. E digo além que se o Maduro ele tiver aquela ousadia populista, como outros já tiveram ao longo da história, de ameaçar o exército mais poderoso do mundo com pólvora, aí é complicado. E aí, Acácio? Eu vou nesse sentido, até pegando um gancho do Urian, em relação aos Estados Unidos, a proximidade, o senador bem disse, sim, Miami está a 2h15 de avião da capital da Guiana. Então, isso, obviamente, aumenta
a preocupação dos norte-americanos. Isso também facilita eventual atuação dos norte-americanos. O Urian disse, um porta-aviões ou um navio norte-americano demoraria 4, 5 horas para chegar até a costa ali da Venezuela ou da Guiana. Então, diante dos interesses norte-americanos existentes, eu acho que eles não hesitariam em agir acaso necessário. Obviamente, se isso acontecesse, nós teríamos mais uma guerra proxy, mais uma guerra por procuração, como o Kawaguchi bem disse. Mas, repito, não acho. Acho que o Maduro está blefando, está vendendo verde para colher Maduro e eventualmente... Literalmente. Senhores, o nosso programa está quase chegando ao fim, tenho menos de 3 minutos. Vou fazer uma rodada final e bastante objetiva, então, para que vocês contem para a nossa audiência, no ponto de vista de vocês, quais são os caminhos daqui para frente. Começo contigo, Kawaguchi. Eu acho que eu já falei isso em relação ao conflito de Israel e do Hamas. Eu acho que o Brasil, o governo Lula, ele tem que ter o ponto que é o seguinte: ele não pode acreditar que a paz tem que vir a qualquer custo. A paz não tem que vir a qualquer custo. Você tem que pensar o que é certo. Você tem que se pautar pela moralidade. Então, o Brasil ele tem uma chance de acabar com esse conflito agora, mas o Brasil nunca deve esquecer que a Venezuela é uma ditadura que comete crimes políticos e aquelas pessoas estão sendo escravizadas pelo Nicolás Maduro. Então, oposição brasileira tem que fazer barulho e tem que botar tem que pegar a questão moral. A paz não pode vir a qualquer custo.